pessoal! Hoje iremos aprender sobre regra de 3 simples. Regra de 3 simples, quando um problema apresenta exatamente duas grandezas. O processo de resolução recebe o nome de regra de 3 simples, método que se emprega para resolver problemas de proporcionalidade. As grandezas são classificadas em diretamente ou inversamente. Vamos agora resolver algumas questões envolvendo regra de 3 simples. Sabendo que para fazer uma receita de bolo, Bianca utilizou 4 xícaras de farinha, que corresponde a 640 gramas de farinha. Quantos gramas de farinha possui uma xícara? Como vocês estão vendo aqui, está falando de duas grandezas, xícaras e gramas de farinha. Foram 4 xícaras, 4 xícaras correspondem a 640 gramas. E depois ele quer saber de uma xícara, quantas gramas vai ter em si uma xícara. Sempre, onde tiver o X, coloca uma seta para baixo, onde tiver o X. E agora eu vou fazer uma comparação entre esses dois números. A comparação é o seguinte: de 4 para 1, se aumentou ou diminuiu. Como vocês estão vendo, tinha 4, depois passou para 1, então quer dizer que diminuiu. Se diminuiu, eu coloco um sinal de menos. Depois eu faço a pergunta: se 4 xícaras corresponde a 640 gramas, uma xícara vai ser mais gramas ou menos gramas? Então, se é uma xícara, então vai ser menos gramas. Então, vou colocar outro sinal de menos aqui. Se teve 2 sinais negativos, então quer dizer que a seta vai ser para baixo, quer dizer que ela é diretamente proporcional. Só vai ser diretamente proporcional quando tiver 2 sinais negativos ou 2 sinais positivos. Então, agora para resolver, colocamos o valor de x primeiro, 640 para x, igual a 4 sobre 1. Fazemos agora meios por extremos, sempre multiplicando o x primeiro. 4 vezes x, multiplica primeiro, e 640 vezes 1. Quando eu multiplicar, 4 vezes x vai dar 4x, igual 640 vezes 1, 640. Aí agora tem invisível um sinal de vezes aqui. O inverso da multiplicação é uma divisão. Então, vou dividir 640 dividido por 4. Quando eu dividir 640 por 4, resultado vai dar 160. Então, a alternativa correta é letra B. Vamos agora para outro exemplo. Uma máquina de lavar completa 60 círculos de lavagem pesada em 8 minutos por dia. Se os círculos fossem reduzidos para 3 minutos, qual o mínimo de lavagens a máquina completará? Está falando também de duas grandezas. As grandezas são círculos e minutos. Colocamos círculos e minutos. São 60 círculos em 8 minutos. Depois mudou a quantidade de minutos, foram para 3. E ele quer saber quantos círculos a máquina vai fazer. Então, vou botar 3. Sempre eu boto X, eu boto uma seta para baixo. Sempre eu boto para baixo. E agora eu vou fazer uma comparação. De 8 para 3. Se de 8 para 3 aumentou ou diminuiu? Neste caso aqui, diminuiu. Logo, eu vou colocar um sinal negativo. Agora eu vou fazer a outra pergunta. Se 8 minutos a máquina faz 60 círculos para fazer um trabalho, 3 minutos
a máquina vai fazer mais círculo ou menos círculo para fazer o mesmo trabalho. Se é para fazer o mesmo trabalho, a máquina vai fazer mais círculos. Então, aqui eu vou colocar um sinal positivo. Quando eu colocar o valor positivo, eu vou observar que ficou um sinal negativo e outro positivo. Se ficar sinais diferentes, quer dizer que a grandeza é inversamente proporcional. Então, se ela é inversamente proporcional, muda um pouco para a resolução. O que é que eu tenho que fazer? Eu boto sempre o valor de x primeiro, 60 para x, igual. Quando for inversa, eu tenho que inverter aqui. 8 sobre 3, eu vou botar 3 sobre 8. Vou fazer meios por extremos. 3 vezes x vai dar 3x. E vou multiplicar 60 vezes 8. Vou multiplicar 3 vezes x, como está escrito aqui, e 60 vezes 8. Depois, quando eu multiplicar 60 vezes 8 dá 480. 480 dividido por 3, 160. A alternativa correta, letra A. Vamos agora para o terceiro exemplo. Uma pessoa viajando de automóvel faz um percurso Cruz Alta, Porto Alegre, em 5 horas, viajando uma velocidade média de 80 km por hora. Na volta, retornou mais apressado e fez o mesmo percurso em 4 horas. Portanto, a velocidade ao retornar foi de... Eu vou colocar as grandezas aqui. As grandezas são horas e quilômetros por hora. Foram 5 horas com a velocidade de 80 km por hora para chegar nessa cidade. Depois, na volta, ele veio um pouco mais apressado e ele gastou 4 horas e ele quer saber quantos quilômetros o carro veio. Coloca o X. Se eu coloco o X, coloca onde tiver o X, bota a seta para baixo, onde tiver o X. E agora eu vou fazer a pergunta. De 5 para 4, aumentou ou diminuiu? De 5 para 4, diminuiu. Logo, eu vou botar um sinal negativo. A outra pergunta é o seguinte: se 5 horas para chegar na cidade eu utilizo 80 km por hora, se eu andando 4 horas para eu chegar no mesmo destino, eu vou precisar aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade? Nesse caso, eu vou aumentar a velocidade. Se eu vou aumentar a velocidade, eu vou colocar um sinal aqui positivo. Se eu coloquei agora o valor positivo, ficaram sinais diferentes. Se ficaram sinais diferentes, a grandeza é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, na hora que eu for colocar resolver, eu tenho que inverter esses dois números. Só inverte onde a seta foi para cima. Coloco 80 para x igual. E agora eu vou inverter 4 para 5. Vou multiplicar meios por extremos, sempre multiplica a letra primeiro. 4 vezes x dá 4x. E vou multiplicar 80 vezes 5, que vai dar 400. Depois, eu vou dividir 400 dividido por 4, vai dar 100. Para chegar na cidade estabelecida, o carro durou 4 horas com a velocidade de 100 km por hora. A alternativa correta é a letra E. Uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Se o número de trabalhadores for elevado para 24, o número de dias necessários para a construção da mesma ponte será... Está falando aqui de dias e trabalhadores. São 120 dias e 16 trabalhadores.
Se depois aumentou a quantidade de trabalhadores para 24, ele quer saber quantos dias vai fazer o mesmo serviço. Seta para baixo, onde tem o valor de X, seta para baixo. E agora eu vou fazer a comparação. De 16 para 24, aumentou ou diminuiu? Neste caso, aumentou. Então, eu vou colocar o sinal positivo aqui. A outra pergunta é o seguinte: se 16 trabalhadores para fazer uma ponte eles duram 120 dias, 24 trabalhadores para fazer a mesma ponte, eles vão demorar mais dias ou menos dias? Menos dias. Se ele vai durar menos dias, eles vão fazer em menos dias, coloca um sinal negativo. Se ficou um resultado positivo e outro negativo, a grandeza é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, a seta para cima. Coloco 120 para X igual. Aqui eu vou inverter. Vou colocar 24, logo em seguida 16. Vou fazer meios por extremos, vou multiplicar 24 vezes X, coloco um sinal de igual e 120 vezes 16. Fiz aqui essa multiplicação, depois eu vou multiplicar ambos entre si, 24 vezes X e 120 vezes 16. 24x igual 1920. Agora eu vou dividir. Quando eu dividir 1920 dividido por 24, resultado 80. Quer dizer que com 24 trabalhadores, eles vão demorar 80 dias para realizar essa ponte. Alternativa correta, letra D. Mais uma questão. Uma torneira despeja 2.700 litros de água em 1h30. Quantos litros despejam em 14 minutos? As grandezas que estão falando aqui é litros e tempo, sendo que aqui está hora, 1h30 e aqui está em minutos. Eu não posso trabalhar com 1h30 e minutos. Eu tenho que deixar tudo na mesma unidade de medida. A unidade de medida aqui, a menor unidade de medida, é em minutos. Então, eu tenho que transformar a hora em minutos. Então, litros e o tempo que é em minuto. 2.700 litros, se é 1h30, 60 minutos com mais 30 minutos. Foram 90 minutos. Quantos litros despejam em 14 minutos? Então, 14 minutos, X. Seta para baixo, onde tem litros, seta para baixo. E agora eu vou fazer a comparação. De 90 para 14, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, vou colocar um sinal negativo. A outra pergunta é o seguinte: se 90 minutos a torneira despejou 2.700 litros, em 14 minutos, ele vai despejar mais litros ou menos litros? Vai ser menos litros. Vou colocar outro sinal negativo aqui embaixo. Se ficaram 2 menos, a grandeza é diretamente proporcional. Setinha para baixo. Escreve 2.700 para X e 90 para 14. Vou fazer meios por extremos, 90 vezes X, e vou multiplicar 2.700 vezes 14. Logo em seguida, eu vou multiplicar, vou dar o resultado aqui, 2.700 vezes 14, dá 37.800. Agora eu vou dividir, 37.800 dividido por 90. 420. A alternativa correta é letra B.